Chegar na capinha, vamos esfriar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje é o culto da família, com a família. Família que estamos reunidos nessa noite, no nome de Jesus, né? Deus abençoe a cada um dos irmãos conectados conosco. Os irmãos de Luanda, irmãos da Colômbia, Argentina estão conosco também. Deus abençoe os argentinos. São bênçãos de Deus ali em Córdoba, né? Está o apóstolo Manuel Lobaiza, pastora Suzana, e também em São Luís, Vila Mercedes, está o apóstolo Gastão Gatica e toda a sua comunidade. Deus abençoe cada um. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. Nós vamos ler sobre uma passagem interessante que é sobre a Arca de Noé. Vamos ver aqui se é mesmo. Daqui a pouco já está no telão, é isso mesmo. Gênesis capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1, depois nós vamos ler do 1 até o 5º versículo, até o 4º. Depois nós vamos para o 17. Gênesis capítulo 7, versículo 1 até ao 4º. Diz assim, vamos ler aqui no telão. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, eu o macho e sua fêmea. Mas dos animais não limpos, dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Versículo 3. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Capítulo 7, versículo 17. A seguir. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevalecendo as águas, cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. Vamos para o 20. 20 não. Vamos para o 20. Não, solta aí. Solta aí, tá bom. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje de uma família que estava numa situação, vivendo uma situação de arca, vivendo dentro da arca. Uma família que Deus olhou para o chefe da casa, que era Noé, e disse para Noé: Noé, entra tu na arca, porque reconheço que tens sido justo diante de mim. Diga comigo: o pai de família, chamado Noé, era justo. Diga: na minha casa sempre terá um justo. Amém? Toda família precisa ter uma pessoa justa, porque através desse justo Deus recompensará esta família. Noé, a Bíblia diz aqui só de Noé que era justo. Não fala da esposa, dos filhos,
Mas a Bíblia diz que os filhos e a esposa, ou a esposa e os filhos, acabaram entrando na arca porque não era justo. Quando nós lemos a Bíblia, você pode perceber uma coisa que o Senhor disse para Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tu és justo. Noé entraram os filhos de Noé, e por último entrou a esposa. Por quê? Porque Noé era quem abria o caminho. Noé era o justo. Noé era a pessoa com quem Deus estava se relacionando ou falando. Os filhos obedeciam os pais. A mãe entrou por último, porque a mãe é aquela que protege o filho, né? Em qualquer caminhada, a mãe sempre está atrás, protegendo os seus filhos na sua caminhada. Agora, o interessante é que no versículo 2, a Bíblia diz assim: de todo animal limpo levará consigo 7. Diga comigo: 7 animais. 7 animais. Limpos. Limpos. Macho e fêmea. Macho e fêmea. 7 machos, 7 fêmeas. 7 machos, 7 fêmeas. Essa foi a conta de Deus. Deus disse: olha, Noé, você vai levar 7 animal macho, 7 animal fêmea, dos que são limpos. Mas dos animais imundos ou impuros, só um de cada um par. Ao longo da história, muita gente diz assim: quantos animais entram na arca? E a pessoa diz: de 2 em 2. Mas a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que eram 7 e 7 limpos, puros. E os impuros, ou os imundos, é que eram par. Os animais imundos eram par, mas os limpos eram 7. Existe um segredo nessa palavra, porque Deus disse a Abraão, porque Deus disse a Noé: Noé, leva 7 animais, 7 machos e 7 fêmeas dos animais puros, porque o período que eles iam ficar na arca era muito extenso. Os animais puros eles podiam comer. Não se sabia se eles iam comer todos, mas podia se comer, porque era puro. Os impuros ele não podia comer, então Deus não se importou. Ele disse: olha, leva só um casal, para não tomar muito espaço. Leva um e um de cada um dos animais impuros. E às vezes você ouve louvor, você ouve os pregadores ministrando: olha, entraram um par de animais dentro da arca. Não, um par foi dos impuros. Os limpos, todo animal limpo, a Bíblia está dizendo que a ordem de Deus para Noé é essa: 7 machos, 7 fêmeas, para que eles estivessem não só dentro da arca, mas servissem como alimento. E isso contradiz os veganos, né? Os veganos não gostam que comem a carne do animal. Já pensou se tivesse algum vegano dentro da arca? Aleluia, Deus. Ele ia morrer de fome. Nada contra os veganos, mas se tivesse algum vegano lá dentro, ele ia ter problema, porque os animais, a ordem de Deus foi essa: coloque 7 e 7, para que eles pudessem se alimentar com aqueles animais. Depois do versículo 3, ele disse: as aves do céu, a mesma coisa, 7 e 7 das puras e um casal dos impuros. E aí foi assim com todos os animais. Por quê? Porque Deus disse assim, no versículo 4: porque eu vou destruir, vou apagar, vou acabar com tudo que eu construí na face da terra. Ou seja, Deus estava com um projeto de destruir tudo que ele fez. Até porque foi ele mesmo que fez. Ele fez e ele disse: agora eu vou destruir tudo. Por que essa decisão de Deus, irmãos, é destruir tudo que estava na face da terra? Porque a terra estava corrompida. Diga comigo: a corrupção tomou conta da face da terra. Hoje nós vemos, bispo, parece que estamos próximos às eleições. E aparece tanto santo
né? Tantas pessoas pregando, vou resolver isso, vou resolver aquilo outro, vou solucionar esse problema, solucionar outro. Bom, nós sabemos que existe um congresso, né? No congresso, ele é formado de presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, Supremo Tribunal Federal, e aí vai. Nem o presidente da República faz nada sozinho. Diretor Marcelo, nem os vereadores, ou o prefeito, ou o governador faz nada sozinho. O governador depende dos deputados federais. Os prefeitos, dos deputados estaduais. Os prefeitos dependem dos vereadores. Existe um momento até que se compra voto para que o projeto deles seja concluído. Então, não tem como uma pessoa levantar e dizer assim: eu vou fazer tudo, eu vou resolver esse negócio. Não, quando eu entrar lá, eu vou resolver tal coisa. Nem o presidente da República resolve tal coisa sozinho. Veio que esses últimos dias teve tanta guerra, tanto problema, o presidente da República Jair Bolsonaro tentando fazer alguma coisa, e o Congresso cortando, o Supremo Tribunal cortando, os senadores cortando, e foi uma guerra. E algumas coisas até ele deixou de fazer porque o sistema não deixa. Então, as promessas de todo e qualquer candidato, nenhuma se cumpre, porque eles dependem do sistema. Sozinho não se faz. Ele pode até comprar voto, sozinho não faz. Não consegue fazer, não consegue realizar. Você que está conectado conosco, a bispa está lá com o celular, ela está te vendo. Assim que você vai fazendo contato conosco, ela vai respondendo para você, vai falando para você. Então, nós vemos, irmãos, que quando nós olhamos isso, quando nós olhamos essa situação, nós vemos que Deus tomou a decisão de chamar um homem chamado Noé e dizer para Noé: Noé, a decisão é tua. Vai entrar você e a sua família para dentro da arca. E você guarda isso, você protege isso, e você faz com que isso se cumpra. Então Noé não dependia de prefeito, não dependia de governador, não dependia de presidente, ele estava nas mãos de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando um justo governa, o povo se alegra. Não é uma parte do povo que se alegra, é o povo que se alegra. Não é um grupinho de povo que se alegra, porque em todos os governos só uma parte se alegra, a outra parte fica triste. Aleluia, Jesus. Não é toda a parte que se alegra, é parte que se alegra, parte que fica triste. Nós estamos falando de política, estamos falando da Arca de Noé. Esta família entrou na arca. E essa família passou agora a ter um governo teocrático, ou um governo de Deus, um governo diretamente dos céus. E é isso, irmãos, que nós esperamos para a nossa família. Amém. Nós não estamos voltados, ou com a nossa mente voltada, dizendo assim: vai entrar tal pessoa e vai resolver esse problema, vai entrar tal pessoa, vai ajudar a minha família. Bom, para que nós queremos ajuda, como se fala? Auxílio moradia, auxílio gás, auxílio, tem começo, tem fim. Nós não queremos auxílio, nós queremos uma coisa definitiva, queremos um salário justo. Para que auxílio se nós podemos ter um salário justo? Noé era esse homem. O que Noé estava recebendo de Deus? Bispo da Cineia. Noé foi chamado por Deus dizendo assim: construa uma arca. Amém. E quando Noé começou a construir a arca, a Bíblia diz que passaram-se 120 anos. Lógico, Noé não pregou durante 120 anos, mas a construção da arca chamou a atenção de todos que passavam por ali, e eles começavam a visualizar uma arca e um velhinho batendo prego com a sua família, e aquilo ali virou um marco, né? Porque todos olhavam e diziam: essa pessoa está doida, porque nunca aconteceu uma chuva somente sereno, orvalho. Como vai cair tanta água que vai levantar essa arca, esse navio tão pesado?
e ainda cheio de pessoas dentro, cheio de animais dentro. Não tem como levantar isso. Então, durante 120 anos, Bispo Midian, a Bíblia diz que Noé ficou ali construindo a arca, e as pessoas olhavam para a arca e talvez até perguntavam, a Bíblia não diz, mas Noé talvez dizia: olha, vai chover, porque o povo sabia que ia chover. Noé então estava informando todo mundo: olha, vai chover. E 120 anos, nada de chuva. E aquilo passou a virar gozação, né? Todos que passavam por ali diziam: estou fazendo uma arca para quê? Não vai chover. Não é assim que faz com a nossa família? Não é assim que acontece na nossa casa? Ah, esse homem, ele bebe. Esse homem é um prostituto. Ah, está orando, vai ser crente. Não vai ser crente. Ah, essa mulher não presta. Ela anda na rua catando papel. Nunca vai ser uma boa pessoa. Enfim, tantas outras coisas olham para dentro da nossa casa e discrimina não só a nossa casa, a casa de qualquer uma outra pessoa, tanto cristã como não cristã. Alguém olha para casa e começa a falar mal da pessoa e não acredita. Mas levanta sua mão e diga: eu acredito. Diga: eu acredito porque eu vivo a palavra de Deus, que disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você e a tua casa vai servir ao Senhor. Ainda que alguém não creia, você e a tua casa vai servir ao Senhor. Ainda que tudo esteja dando errado, você e a sua casa vai servir ao Senhor. Observe, irmãos, que Noé, ele acompanhou a mentalidade de Deus, ou a ideia de Deus. Deus ia dando as informações para ele, ele ia fazendo as coisas certinho, colocando as coisas no lugar, para que tudo funcionasse muito bem. E aí nós olhamos a Bíblia, aqui no capítulo 7, e no versículo 4, Deus disse assim a Noé: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias, 40 noites, e a superfície da terra, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Bispo Maria Aparecida, Deus fez todos os seres. Quando fala todos os seres, irmãos, desde um piolho até um elefante, desde uma grama até uma maior palmeira, foi Deus que fez tudo. Deus construiu tudo. Deus pensou tudo, construiu tudo e colocou na face da terra. Mas Deus se revoltou e disse: vou destruir tudo. A Bíblia diz que na época de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. E as pessoas estavam preocupadas consigo mesmo. Eu tenho que construir tudo para mim, tenho que fazer tudo para mim, eu tenho que ser eu, mais eu, e tudo eu. E tudo nós. E tudo nós vamos fazer. Não temos dependência de outra coisa a não ser de nós mesmos. Hoje não é diferente. Hoje qual é a preocupação? É casar-se, dar em casamento, trocar de sexo, que não consegue, mudar a vida, não consegue, mudar de local, também não consegue, e tantas outras coisas mais se buscam. E a Bíblia diz que Deus ficou irado com aquela geração, que era uma geração terrível, era uma geração corrupta. A Bíblia diz que a geração estava corrompida, estava com problema. Você sabe o que é corrompido? O diácono Marcelo viu aqui esses dias, nós estávamos fazendo documento, e eu fiz o documento e o documento ficou corrompido. Então, fica preso lá, girando, não abre. Não consegue abrir. Nós ficamos aqui até meia-noite e ele não conseguiu abrir, continua lá no computador, sem querer abrir, não vai abrir, porque está corrompido. Não vai abrir. Hora de apoio cancelou, não quer nem mais abrir. Pronto, porque está corrompido. Nem abre mais, corrompeu. E o computador não aceita, porque está corrompido. Corrompido é porque não está de acordo com o sistema que está lá dentro.
as diretrizes que estão aqui dentro do computador, que é da Microsoft, não aceita aquele tipo de documento que foi alterado. Se fez uma alteração e eles não aceitam, então corrompe o documento. O documento existe, mas está corrompido. Não funciona mais. Essa geração estava corrompida, ou seja, Deus planejou o homem, fez dentro de um sistema, estava funcionando muito bem, de repente corrompeu-se. E agora o que aconteceu? O sistema de Deus não funciona mais, porque saiu do padrão, está totalmente deformado, não serve mais, não presta mais. A geração de hoje, a geração atual, é uma geração corrompida, é uma geração deformada, é uma geração que está sem formação espiritual. O homem acredita no homem, acredita no político, acredita no cientista. O homem foi à lua, o homem tem condições de arrancar um braço e colocar outro, o homem tem condições de arrancar uma cabeça e colocar outra. Não dá para fazer isso. Se consegue fazer isso, claro que consegue, mas a geração está corrompida. Hoje nós vivemos um período da famosa geração da cabeça baixa, né? Ou seja, a geração cabeça baixa é que fica todo mundo aqui no nosso nome. Obrigado. A geração cabeça baixa é porque fica todo mundo com o celular na mão. No ônibus, você entrava no ônibus e se via todas as pessoas e se falava com todas as pessoas. A gente arrumava amizade no ônibus. Hoje não. Hoje você entra no ônibus, não precisa falar com o cobrador, porque você tem um cartão. Aqui no Brasil, em São Paulo, tem um cartão, você chega lá com o celular na mão, só pega o cartão, encosta, passa e continua com o celular. Senta, não conversa com o motorista, não conversa com quem está do lado, não conversa com quem está em pé. A bolsa fica na mão da pessoa, ninguém pede mais porque está ocupado com o celular. Desocupa o lugar, ele não quer nem saber quem está lá para sentar. Ele já corre sempre porque precisa de mexer no celular. Chega em casa, a família está destruída por causa do bendito celular. Os pais não dão atenção aos filhos por causa do celular. Os filhos não veem os pais por causa do celular. O celular hoje tomou conta, é uma invenção, uma criação humana de grande importância. Irmãos, quem inventou o telefone foi uma pessoa muito inteligente, porque é uma das, ainda hoje, nos dias atuais, é uma das maiores invenções. Telefone, falar com a pessoa, só de ouvir a voz da pessoa. Hoje com o celular você fala e visualiza a pessoa. E fala, visualiza em tempo real. E você pode comprar, vender, negociar tudo por celular. Porém, é uma máquina que está arrebentando as famílias. Separações, traições, morte, sequestro, roubos, tudo via celular. É uma máquina boa? É, porém a geração está corrompida. Famílias e mais famílias são desfeitas, são destruídas por causa do celular. Os filhos já não se relacionam mais com os pais. Os pais já não visualizam mais o que está acontecendo com o filho. Por quê? Porque a vida de todos é o celular. Pegou o prato de comida, corre com o celular. Não corre com a família, corre com o celular. Chegou em casa, corre com o celular. Saiu de casa, corre com o celular. Entrou no trabalho, corre com o celular. Entrou no ônibus, corre e foge na hora do trabalho. Entra no banheiro correndo com o celular. Nem usa o banheiro, mas vai mexer no celular. Isso é bom? É bom. É uma tecnologia, é Deus é quem fez, isso funciona muito bem. Porém, a geração que usa está corrompida. Não é o aparelho, é a geração que está corrompida. E essa geração corrompida precisa de uma reforma, precisa de um tratamento. Por isso Deus enviou o dilúvio e destruiu a terra. E nos dias, e a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, assim também será os dias da vinda do Filho do Homem, ou da volta de Jesus. Hoje já não temos mais a arca, temos as igrejas.
E a pregação das igrejas é essa: Jesus vai voltar. E o mundo, ou quem está fora da igreja, ele diz assim: vai voltar? Vai voltar nada, isso é um bando de louco, é um bando de ladrão, isso aí é um pessoal maluco, Jesus não vai voltar nada, não voltou. E às vezes a gente morre e ele não volta, mas ele vai voltar. A Bíblia garante para nós que ele vai voltar, está escrito, ele vai voltar. Os sinais já antecipam a sua vinda. Os sinais mostram que ele vai voltar, então ele vai voltar. E Noé, a Bíblia diz que nos dias de Noé, Deus fala com Noé: Noé, entra na arca, porque ainda mais 7 dias. Olha, Noé entrou na arca, levou mais 7 dias. Diga comigo, mais 7 dias. Mais 7 dias. Depois dos 120. Depois dos 120. Então quantos dias foram? 127 dias para que tivesse o dilúvio. 127 dias para começar a chover. Quantas entradas tinha na arca? Diga comigo, tinha uma porta. Tinha uma porta. E Noé entrou pela porta. Os animais foram enviados por Deus, entraram também pela porta. E a Bíblia diz que Noé fechou a porta. Diga comigo, o trabalho de fechar a porta é do homem. Amém? Levanta sua mão comigo e diga comigo: eu, na minha casa, eu vou fechar todas as portas. Diga: não haverá porta aberta na minha casa para a entrada das coisas que estão lá fora. Amém? Noé fechou a porta para que as pessoas, ou tudo que estivesse lá fora, não pudesse entrar na arca depois da ordem de Deus, ou que Deus dera para ele. Depois que Deus deu a ordem, fecha a arca, fecha a porta. Noé fechou a porta, e a garantia da porta estar fechada foi que um anjo veio e lacrou a porta por fora. Então, quem teve a função de fechar a porta? Noé. Você precisa fechar a porta na casa da tua família. Você precisa fechar a porta da tua casa. Você precisa colocar a tua família dentro de casa e fechar a porta. Lembra daquela mulher? A Bíblia diz a mulher que, a viúva de Sunem, se não me engano, encontra com o profeta Elias. E ela diz que não tem nada para comer. Só tinha um pouquinho de azeite. Não, a viúva de Serepta. Só tinha um pouquinho de azeite e um punhadinho de farinha. Elias disse para ela: faz o bolo para mim. E fez, todos nós conhecemos a história. E depois ele disse: olha, agora vai, peça muitos vasos emprestados e derrama o azeite. Mas qual foi o trabalho daquela mulher? Ela entrou em casa, fechou a porta sobre si. Noé entrou na arca, fechou a porta. Certa feita Jesus Pedro, foi orar para que houvesse a ressurreição de Tabita. Ele colocou as pessoas que estavam no quarto para fora e fechou a porta. Ficou só ele e a Tabita. O menino morreu, Eliseu foi lá, colocou o menino no quarto em cima da cama, fechou a porta e todos ficaram para fora. Então nós precisamos fechar algumas portas da nossa vida, fechar portas da nossa casa, fechar portas da nossa família. Necessitamos de fechar portas que estão abertas. E a Bíblia diz que quando fecha-se a porta, começa a vir o dilúvio. E aí nós vemos que aqui no versículo 17, não, no versículo 11, versículo 11 diz assim: olha, no ano 600 da vida de Noé, ou quando Noé tinha 600 anos, no dia 17 do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram Noé e seus filhos, e aí vai, e entrou a esposa de Noé
Por último, depois dos seus filhos. Lembra que eu falei para você que primeiro entrou Noé, depois os filhos, e depois entrou por último a esposa. Está aqui no versículo 13. Nesse mesmo dia entraram na arca. Primeiro, Noé, diga comigo, o líder vai na frente, diga o responsável, puxa a família. Depois entraram os filhos, os filhos Sem, Cã e Jafé. Ambos, cada um deles com as suas esposas. Depois dos filhos, depois das mulheres, depois das mulheres e filhos, entrou-se a esposa de Noé. Ambos entraram na arca e a arca foi fechada e começou a chuva. Choveu 40 dias e 40 noites. Versículo 17. Durou o dilúvio. O dilúvio é a chuva, tá bom? Durou o dilúvio 40 dias e 40 noites sobre a terra. E as águas levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram. Diga comigo, as águas tiveram força para crescer. A água, quando ela crescia, como que crescesse uma planta. As águas, elas cresciam, porque foram abertas as fontes dos abismos, as comportas dos céus, todas as comportas dos céus se abriram. Sabe onde tem aquelas comportas grandes? Então, no céu tem comportas. Isso indica, irmãos, que em cima do céu tem água. Tem água, porque se abriu as comportas do céu e desceu água à vontade. Tem água em cima da terra, água embaixo da terra e água em cima do céu. Muita água. Porque a Bíblia diz que a água crescia do chão, descia do céu e saía dos abismos. Isso fez com que em 40 dias e 40 noites encheram-se toda a terra. E com isso pereceu todos os animais. Só que essa chuva, ou esse dilúvio, já vamos ir para o fim, ele não acabou por aí, né? Porque a Bíblia diz que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. A água caindo sobre a terra. Mas, na realidade, as águas, depois que caíram, as águas permaneceram sobre a terra. Porque depois de encher, permaneceu sobre a terra aproximadamente 1 ano e 2 meses. Água sobre a terra, 1 ano e 2 meses. E com isso morreram todas as vidas que estavam sobre a terra, tanto plantações como animais. Algumas pessoas dizem, os peixes sabem nadar, só que tem peixe da água salgada e peixe da água doce. Se misturaram as águas salgadas com a água doce, misturou com a água do céu, o peixe morreu. O peixe da água doce não sobrevive na água salgada, da água salgada não sobrevive na água doce. E agora misturou a água que estava em cima do céu, acabou de matar os peixes. Então morreram todos os seres morreram. Diga comigo, não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Diga, não sobrou nenhuma vida. Não sobrou nenhuma vida. Mas levanta sua mão e diga, mas a minha família Mas a minha família será conservada, será conservada. independente se estão bem ou mal. Independente se estão bem ou mal. Diga, eu vou estar orando, Eu vou estar dedicando a minha família para que sejam salvos e libertos. Amém? Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir o teu clamor e vai libertar a tua família. Vai trazer uma transformação dentro da tua casa, transformação que você jamais viveu. O Senhor vai fazer isso para que você e a sua família entre na arca de Deus. Amém? Aleluia. Com isso nós vamos orar pela família. Essa noite de hoje estaremos orando pela família. Você em casa, ore pela sua família. Entregue a sua família no altar de Deus, para que o Senhor abençoe a sua família. Orar pela sua família não é só fazer isso. Senhor, salva a minha família. Senhor, o Senhor sabe da minha família. Não, o Senhor sabe da tua família. Você precisa declarar o que tem e com quem ou por quem você está orando. O que você quer com aquela pessoa. Porque Deus saber, Ele sabe.
Mas a Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmado Glória a Deus. tudo aquilo que você quer que aconteça. Então primeiro você tem que falar. Deus é um Deus que ouve. É um Deus que você precisa falar com Ele. Deus é um Deus que te escuta sempre. Então você sempre precisa falar com Ele. Está pronto para te ouvir? Amém. Então nessa noite você vai orar, pedir ao Senhor pela tua família. Pedir ao Senhor que vá de encontro com a sua família. Pedir ao Senhor que abençoe a sua família, mas discrimina, olha, o meu filho José, olha o meu filho Antônio, olha o meu esposo fulano de tal, a minha esposa fulana de tal. Senhor, eu quero apresentar em tuas mãos, porque está doente, está com tal enfermidade. Ah, Senhor, o Senhor sabe que fulano está doente. Deus sabe. Quem é que não está doente? Todo mundo está doente. Eu estou resfriado. Todo mundo está doente. Tem que se falar qual doença que você quer, que cura. Qual é a tua pressa? Qual é a tua prioridade? Em qual enfermidade? Você tem que falar, fulano de tal, que está com tal doença. Olha, visita ele, Senhor. Cura essa pessoa. Sabe, você tem que discriminar as coisas, porque Deus é um Deus que te escuta sempre. E se você não pode escutar, se você não pode falar, como é que Ele vai te escutar? Discrimina o que você está pedindo ao Senhor. Você que está em casa, também discrimine ao Senhor o que você quer. Isso chama-se decisão. Você tem que decidir o que você precisa, decidir o que você quer, o que você necessita, o que você quer que Deus faça para você. Amém? Se coloque de pé, nós vamos estar orando pela nossa família. Família é um grande projeto de Deus. É um grande projeto que o Senhor levantou sobre a terra. Família. Amém? Amém. Olha para a sua família. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quero apresentar a minha família. Meus filhos, Senhor Jesus, estou em tuas mãos, a vida do Melk, do Paulinho, da Lidiane. Também, Pai, coloca em tuas mãos a vida, Pai, dos netos e de toda a minha parentela. Pai, em especial a vida da minha esposa, Senhor. Visita a tua serva, Pai, tocando, Senhor, toda a sua estrutura, curando, ó Pai, toda e qualquer enfermidade. Nós apresentamos, meu Deus, a falta de ar, a hérnia, Senhor, que tem incomodado a tua serva também, Pai. O resfriado que está em mim, Senhor, nesta noite. Ó Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor Jesus, está lá em Isaías, o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas machucaduras nós fomos sarados. Pai, nós repreendemos todo vício, vício do alcoolismo, vício do tabagismo, vício da prostituição, vício da mentira, do engano, da jogatina. Nós repreendemos nesta noite. Declaramos, meu Pai, falência no reino das trevas, na ação no reino das trevas contra a nossa casa e a nossa família. Declaramos que a nossa família está nas tuas mãos, Senhor, e nós seremos abençoados, ouvidos e alcançados pelas tuas mãos. Também, Pai, entregamos a vida dos obreiros, dos internautas e de todos aqueles que estão orando agora conosco. Visita, Senhor, cada um nessa noite, trazendo sobre cada um a bênção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amanhã é culto de liberação da palavra profética da semana, a partir das 8 horas das 19h30. 19h30 você pode estar conectado conosco, participando do culto da liberação da palavra profética. Estaremos orando por Jerusalém, despedindo os irmãos internautas, porque a gente continua aqui na igreja, porque está chegando o momento da oferta. Nós vamos estar orando por Jerusalém.